Olá, boa tarde para você. Meio-dia em Revista no Ar para colocar o melhor da atualidade na sua quinta-feira. E atenção, hein? Nem tudo do universo infantil é brincadeira. Hoje a conversa é sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Fica aí que tem coisa interessante para a gente te contar, hein? Damos início à nossa tarde com notícias do dia. Falta pouco para o Dia das Crianças e comprar presentes envolve segurança. E por isso, todos os anos, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas realiza fiscalizações em diversas lojas para verificar se os brinquedos atendem aos regulamentos do Inmetro. O repórter Yuri Carvalho está em uma dessas lojas e nos dá algumas informações. Olá, Yuri, boa tarde. Olá, Bia, muito boa tarde. Olha, o Dia das Crianças está chegando, faltam poucos dias e muitos consumidores não prestam atenção em um quesito de segurança muito importante. O Ivone vai mostrar para vocês aqui, ó, que é o selo do Inmetro. E o IPEM está realizando uma operação, Operação Criança Segura, que é o meu lado diretor-presidente. Explica para a gente como é que vai funcionar essa operação. O IPEM está nas ruas de forma preventiva, fiscalizando todos os brinquedos comercializados na cidade de Manaus. Nós sabemos que com a chegada do Dia das Crianças, esse mercado fica aquecido e os brinquedos devem atender uma legislação do Inmetro, devem ostentar o selo de certificação, que significa que passou por todos os ensaios de qualidade e não oferece risco à saúde das crianças. Veja se existe essa marca do Inmetro, porque se não houver, em vez de você estar levando um brinquedo, você pode estar levando uma arma para o seu filho. Nós já encontramos, durante a semana que passou, várias irregularidades de brinquedos sendo comercializados, como contendo metais pesados na pintura, brinquedos que quebra em parte muito pequena. É muito comum uma criança até 3 anos de idade colocar essa peça na boca e vai causar um sufocamento. São riscos que podem ser completamente eliminados se os pais observarem se existe essa marca de qualidade, se as informações estão em português e, sobretudo, se contém a faixa etária destinada àquela criança. Diretor-presidente, muito obrigado. Estão dadas aí as dicas de segurança. Volto com você, Bia. Obrigada, Yuri. E ainda sobre o Dia das Crianças, de acordo com pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, a expectativa de crescimento de vendas é de 1% em relação ao ano passado. A data deve gerar mais de 41 milhões e 800 mil reais em movimentação na receita bruta do comércio na capital. Rodrigo e a família resolveram se adiantar na compra do presente para o Dia das Crianças. E para ele, esses pequenos estão cada vez mais exigentes. Olha, ultimamente é mais aqueles bonecos, né? Boneco do Hot Wheels ou do Max Steel, boneca da Frozen, que é mais na atualidade, né? Para tentar economizar, Júlia também se adiantou bastante para esse Dia das Crianças. Mas ela conta que eles ainda podem aprontar uma surpresinha na data, mesmo depois de já ter presente. Ele vê outras crianças ganhando brinquedo, né? Então a gente é obrigado a dar alguma besteirinha para não passar em branco. A expectativa de lojistas de Manaus é que as vendas cresçam 1% em relação ao Dia das Crianças do ano passado. Mas eu acredito que se todo mundo imaginar que já foi um dia criança, dê um brinquedo também. E também os valores de médio está em torno de 101, ano passado foi 150, 101 reais, e isso daí tem realmente uma redução, mas nós temos o maior número de crianças esse ano, e isso está sendo feito uma diferença em relação ao ano passado. Essa loja de artigos diversos investiu bastante para a data e as vendas já começaram a crescer quase 2 semanas antes do Dia das Crianças. Na verdade, a nossa estratégia ela começou tem 1 ano quase, né? Com boas negociações, indo a feiras, fazendo com que a mercadoria chegue com um pouco mais de antecedência, com boas negociações e uma boa publicidade, uma boa mídia. Esse ano nós investimos um pouco mais até do que o ano passado, com um investimento mais pesado em qualidade, não só de produto, como também de publicidade. Para chamar a atenção dos consumidores, os lojistas garantem preços estáveis e promoções, mesmo com o aumento do dólar. Esperamos também que as lojas que já estão preparadas, com vitrines, com preços de produtos, inclusive os nacionais, com bastante acessíveis esses preços, pelo aumento que nós tivemos com o dólar, os brinquedos importados vão ficar mais caros. Mas ainda há uma esperança de crescer 1%, que seria ainda muito bom.
Apostar na variedade dos produtos também pode ser uma boa tática do comércio. Então esse ano ele está com um recheio assim bastante elevado. Você encontra produtos, nós temos brinquedos a partir de R$ 4,50 no varejo. Isso não estou falando nem de atacado, varejo. Então assim, tem para todos os bolsos, para todas as famílias, para que possa atender todo mundo esse ano. E por falar em Dia das Crianças, quem deve ser responsável por garantir o desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes? Daqui a pouquinho a gente conversa sobre o tema, mas agora, para chamar o intervalo, a banda Tudo Pelos Ares toca pra gente. 1, 2, 3... Virando Ipiranga, quando D. Pedro gritou independência e muito rock and roll, ninguém entendeu o que tava acontecendo. O rock tava rolando em pleno berço esplêndido. Parou um Cadillac com vidro embaçado, desceu a Janis Joplin e o Elvis Presley meio noiado. Na bateria tava o John Bonham e na guitarra o Jimi Hendrix. No vocal o Bon Scott pra cantar Let There Be Rock. Vamos aproveitar que o Brasil tá mudando. Agora quando eu ligo o rádio, Rolling Stones é que tá tocando. O inglês inventou o futebol e o rock and roll, mas o que eles não sabiam é que Deus é brasileiro. A rainha foi a loucura quando Ronaldo encobriu o goleiro. Na bola o Brasil é peita e no rock and roll a gente tenta. I can't get no. Trabalho infantil, tráfico de crianças, problemas para os quais existe uma série de regras e leis estabelecidas no país. Sabemos que esse grupo deve ser protegido por toda a sociedade dos diferentes tipos de violência. Mas de que forma? Os nossos convidados de hoje são especialistas no Estatuto da Criança e do Adolescente e vão nos dar algumas informações valiosas. Sejam bem-vindos, Tandra e Tony, que fazem parte da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da OAB Amazonas. Eu começo com você, Tandra. Me conta um pouquinho do trabalho da comissão. Bom, a nossa comissão, na realidade, foi criada há um mês atrás. O intuito da comissão é justamente proteger os interesses das crianças e adolescentes da nossa cidade, né? E do nosso estado. Sendo que o ECA, ele pregoniza que existe a determinação que todos nós, a sociedade, o estado e os pais devem fazer a proteção das crianças. Então a OAB, enquanto uma instituição histórica, ela não poderia se colocar a par dessa situação. Então, por conta disso, a nossa comissão existe com o intuito de nós fiscalizarmos, né, a atuação estatal em relação a programas sociais relacionados à criança e adolescente, ou a violência ou crimes cometidos contra a criança e adolescente. Tony, o trabalho infantil ainda gera muita polêmica, né? Parece que quando a gente se depara com o nosso cenário, parece que até já virou algo comum, né, na nossa cultura. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Então, na realidade, o menor, a criança, né, porque o menor já foi abolido do nosso estatuto, mas a criança, ela não pode, em hipótese nenhuma, trabalhar. Eu digo criança, no caso, vamos levar até os 14 anos, porque o estatuto diz até os 12 anos, mas já tem uma lei específica, que é do menor aprendiz, que permite que a partir dos 14 anos se possa, né, trabalhar, mas desde que seja com o menor aprendiz. Então tem um acompanhamento para isso, e aí nesses casos em que há essa infração, aí o poder público pode atuar. Certo. E sobre a violência simbólica? Também queria que você
pudesse Sim, falar. essa questão de violência simbólica se dirige mais à questão de comerciais e vários tipos de outros tipos de propaganda que podem afetar a criança. Queria que você explicasse um pouco mais para o telespectador sobre o que seria essa violência simbólica. Então, essa questão da violência simbólica, ela, por exemplo, pode vir acompanhada. Você tratou agora, por exemplo, de brinquedos que podem, que tem que ser fiscalizados pelo Inmetro, dependendo do tamanho e tudo mais. Existem determinado tipo de propaganda que podem gerar na criança esse comportamento inadequado. Então, isso daí a gente tem que se precaver e tem que ser fiscalizado para que isso não ocorra. Por exemplo, uma criança vê a questão de arma, de tiroteio e tudo mais. Isso voltado para a criança vai trazer um prejuízo para ela, principalmente mental, né? E aí o nosso estatuto ele fala que como ela está em desenvolvimento, a gente tem que primar para que esse tipo de propagandas, né, que possam trazer uma situação prejudicial para ela não ocorra, né? Tandra, existe hoje uma discussão atual sobre que gira em torno do Estatuto da Família. Também, né, um assunto que até causa um pouco também de polêmica. Eu queria que você falasse sobre isso. De alguma forma, a aprovação violaria o direito das crianças e do adolescente? Certo. Esse Estatuto da Família, na realidade, lhe contraria, em parte, o que o ECA pregoniza. Né? O ECA sempre pregou que a família é um direito da criança. E essa família é entendida no Estatuto, inclusive no artigo 19, como um direito fundamental da criança, no artigo 25 é entendida também como uma família extensa e ampliada, ou seja, aquela muitas vezes que não é formada por um homem, uma mulher, pai e mãe, mas é formada pelo avô e o neto, né? Uma tia, muitas vezes simbolicamente vai fazer o papel de mãe na criação, na educação de uma determinada criança. Então, o importante para o ECA são os vínculos de afetividade, não vínculos necessariamente biológicos, né? Então, o ECA ele traz todas essas garantias, inclusive a criança adotada, as mesmas garantias que a criança que foi fruto de um relacionamento, a criança biológica, né? Nascida naquele relacionamento. Então, quando a gente fecha e coloca a família como sendo uma entidade com determinadas características, a gente acaba, querendo ou não, afrontando, né, essa visão mais humanista, mais afetiva, né, da família hoje, como ela é vista no Estatuto. E hoje a gente vê que laços consanguíneos nem sempre dizem alguma coisa, né? Eu acho que a relação está muito mais no amor, na doação, não é isso, Tony? Sim, inclusive essa situação já foi pauta aí de julgamentos no Supremo, né? Onde há 30 anos existia um rapaz que, no caso, criou as filhas e no final desse período ele descobriu que não eram deles, mas aí foi para o Supremo querendo se desvincular, mas justamente foi utilizado isso, essa questão do laço de afetividade, e aí não foi possível ele se desvincular, né? No caso, tirar o nome e tudo mais. E sobre essa questão do Estatuto da Família, realmente contraria. E contraria, inclusive, a Constituição, além do ECA, diretamente aí a Constituição, porque já foi recentemente reconhecido, né? Inclusive com o voto do ministro Aires de Brito, e reconheceu essa questão dessa nova família, né? Então, outros casais podem fazer a adoção, inclusive até o próprio artigo 42 do ECA, ele não veda esse tipo de adoção. Isso, né? Entra também o caso de casais homossexuais? Sim, entra o caso de casais homossexuais. No caso, o próprio artigo 42, além dele não vedar, em toda a extensão do ECA, se pode perceber que ele trata da seguinte maneira: o que é mais vantajoso para a criança. Então, se esse casal ele pode dar uma vida melhor, pode direcionar para uma escola, pode dar saúde e educação, lógico, vai ter que passar por todos os crivos que todo casal que adotar adoção, passa. Né? Mas se for vantajoso e ficar demonstrado, perfeitamente possível. A Tandra, ela entende bem do assunto de adoção. Ela vai lançar um livro, né, agora, dia 23. Isso. Eu queria que você mostrasse. Eu posso pegar? Pode. Vou mostrar aqui. Sidão, pega aqui. Fala pra gente sobre esse livro, Nova Lei da Adoção. Bom, na verdade eu faço uma análise, né, de alterações que ocorreram no Estatuto da Criança e do Adolescente, em mais de 100 artigos, em relação a justamente a Instituto da Adoção. Então a adoção passou por uma série de modificações, a gente vai ver que é pautada justamente na afetividade. Então, algumas situações que até então não existia nenhuma determinação do poder público para agilização de processos passaram a existir,
com essas mudanças. E hoje nós temos um estatuto que entende que a adoção faz parte, né, dentro de um conceito de família, uma forma de fazer com que os direitos da criança e do adolescente sejam efetivados. Olha, talvez a gente já seja e já tenha um certo consciência dessa realidade. A gente foi para as ruas também e as pessoas, elas têm curiosidades, elas também já estão a par, né, de algumas situações, mas também têm dúvidas em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu tenho uma pergunta, a primeira pergunta, vamos lá ver? Meu nome é Antônia Abreu, sou funcionária pública. Por que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado? Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente, na realidade, ele é uma das legislações que é fruto de movimentos sociais. Na realidade, nós vamos encontrar várias situações que levaram à elaboração dessa legislação. Na época, o Brasil vivia ainda sob a égide de um outro sistema, era um código de menores, que eram muito mais voltados à punição, né, dos menores. O Estatuto, ele trouxe, na realidade, uma visão diferenciada. Ele foi, na realidade, nasceu a partir de 90, fruto de um artigo da Constituição Federal de 88, o artigo 227, que apregou a proteção integral, que hoje, né, nós temos o dever, em conjunto, da família, dos pais, no caso, da sociedade como um todo e do Estado em conjunto, em buscar os direitos da criança e do adolescente. Então, ele tem uma visão de que o adolescente ele tem 3 alicerces, né, a serem seguidos. Primeiro, a criança e o adolescente não pode ser vista como um adulto. Ele deve ser entendido, visto como sujeito em desenvolvimento. Segundo ponto, criança e adolescente passa a ser prioridade absoluta do Estado, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, por fim, a questão, além da prioridade, além dos nossos deveres, a criança passa a ser um sujeito de direitos. E talvez aí encontre-se a maior polêmica, né? Porque o sujeito de direitos adulto é aquele que está consagrado, tem os direitos consagrados na Constituição Federal, no seu artigo 5º, né, os direitos individuais, por exemplo. Mas a criança e o adolescente, onde está a Constituição dessa criança? Onde está a maior lei que regula, né, os direitos da criança? No Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse estatuto, lógico, ele é diferente do Estatuto do adulto. A próxima pergunta eu acho que tem a ver um pouquinho com esse assunto, que se você entrou aí em deveres e direitos, olha só. Meu nome é Luiz Andrade, sou universitário e eu gostaria de saber se criança e adolescente têm deveres. Vamos lá, deixa ele responder agora. Vamos então, fazer um joguinho aqui, né? Sim, então, criança, ela tem deveres, né? E, assim, como todos nós temos, né? Então, mas só que os dela, logicamente, se diferenciam de nós adultos. Então, ela tem, a partir do momento em que ela está na escola, tem deveres, né, para com a escola, para com a sociedade, questões de comportamento, até porque se há um desvio de comportamento, apesar de nós termos um estatuto que garante à criança todo o direito e proteção, ele também, ele traz aí um rol, não é, de questões que vão trazer, de certa forma, uma punição para aquele infrator, né? Então, ela, como tem um convívio em sociedade, ela tem sim seus direitos e seus deveres. Mais uma pergunta, vamos ver? Meu nome é Moisés Garcia Braga, gostaria de saber qual é a penalidade dada a quem maltrata as crianças. Na realidade, o Estatuto ele vai trazer uma série, né, de penalidades. As mais conhecidas, eu creio, do público, são as penalidades relativas a crimes sexuais, né, que a gente conhece, né, as situações envolvendo pedofilia, por exemplo, que é o ECA que faz as determinações em relação a essas punições. Mas, efetivamente, existem também punições administrativas, né, os professores que, de repente, tomarem conhecimento de maus tratos envolvendo seus alunos, ou a própria questão do bullying, e não relatarem isso aos seus superiores, eles podem responder. Assim como um médico que atende no plantão, por exemplo, e suspeita, porque cabe a suspeita e a confirmação de maus tratos. Então, na verdade, como nós todos estamos
como fiscais das crianças, todos nós somos sujeitos também às punições, por ação e também por omissão. Mais uma perguntinha aí. Meu nome é Rebeca Giovana, sou estagiária. Quem precisa defender as crianças e os adolescentes? Tony. Então, nesse caso aí, a sociedade como um todo, né? Apesar de nós termos um estatuto e tem as autoridades, no caso, que são responsáveis também diretamente pela questão da criança e do adolescente, mas a sociedade ela tem que estar engajada. Então é como um todo, porque a gente não pode só ver a criança sofrer determinado tipo de maus tratos e não fazer nada. Na realidade, como a doutora falou, a gente peca também pela omissão e isso daí é responsabilizado. Então a sociedade tem que garantir um futuro para a criança e para o adolescente. Eu quero agradecer, parabenizar pelo trabalho de vocês. Meio-dia, sempre de portas abertas, para a gente trazer esses temas interessantes para a nossa sociedade, não é? E eu já deixo aqui o convite para a gente voltar para falar sobre adoção, que eu acho que é um assunto bem bacana, tem bastante coisa para a gente conversar, tá? Obrigada, sejam sempre bem-vindas. Ok, obrigado. Gente, agora a gente faz uma paradinha e na volta a conversa é com a nossa atração musical de hoje, a banda Tudo Pelos Ares, mas agora eles tocam pra gente. Do lado escuro da nossa lua, guardamos tudo aquilo que pra nós é segredo. Vamos juntando todo o lixo, toda a nossa luxúria, todo o nosso capricho. Do lado escuro da nossa lua, temos tanto a dizer um pro outro, mas no entanto nós vamos empurrando com a barriga pra fugir da briga, pra fugir da briga. É triste, meu amor, mas existe vida do lado escuro da nossa lua. É triste, meu amor, mas existe vida do lado escuro da nossa lua. Uma banda de rock paulista criada em 1992 que busca na música expressar com uma certa dose de reverência opiniões, sentimentos e contestações. Desde 1998, em Manaus, a Tudo Pelos Ares tem grande influência do rock clássico das décadas de 70 e 80, mas sem deixar de lado a inspiração em bandas atuais também. Sejam bem-vindos, rapazes, o Eduardo e o Marcelo. Marcelo já veio aqui outras vezes, Eduardo a primeira vez. Me conta um pouquinho, esse nome, ele tem a ver com uma certa rebeldia ou nem tanto, Marcelo? Também. Eduardo. É assim, Tudo Pelos Ares, acho que o estilo da banda assim, tem a ver com um negócio pra cima, um rock and roll, né? Tudo pelos ares, é uma coisa pra cima. Uhum. E uma coisa explosiva, a gente tenta passar alguma coisa contagiante, assim, né? Você é paulista, começou contigo lá em São Paulo, aí aqui em Manaus você veio pra cá e encontrou essa turma. Eu já estou há 20 anos aqui, né? A banda é praticamente, já é amazonense. Já é amazonense. Está há muito tempo já tocando, já. São 4, vocês mais 2, quem que não pôde, o baterista e o outro guitarrista, né? Mas eu estava percebendo também as letras, não é? Eu perguntei para você se as letras são suas. Vocês têm um trabalho autoral bem forte, né? Sim, a prioridade é mostrar, né, o nosso trabalho, né? Também a gente toca os covers também, né? Bastante bandas clássicas, né? As letras são todas suas ou como que é? O pessoal ajuda também. A maioria são minhas. Né? Uhum. São quantos anos de profissão já? Putz, com a banda, quase 20 anos já. 20 anos aqui, mas antes, assim, você já vem de uma carreira bem consolidada, né, musical. Sim, um tempinho já. Marcelo. Quanto tempo de estrada? Quanto tempo, Marcelo? Olha, eu entrei na banda o quê? Foi em 2000
7 anos. 7 anos, mais de... Como músico, acho que mais de 15 anos. São quantas bandas que você porque ele já tem o Rockaholics também, que a gente já está marcado aí. Já toquei em várias bandas, comecei com a Juliette Lewis, passei pela Several, João Pestana, são tantas bandas. E como que você, com toda essa experiência, vocês dois, né, aqui em Manaus, como vocês definem um cenário musical aqui? Ainda dá para viver de música ou já é mais complicado? Viver de música é complicado, ainda mais de rock, não é fácil, né? Não é fácil. Você tem que ralar bastante, acho que são poucos que conseguem viver de música aqui na cidade. Assim, né? Vocês têm um projeto agora, né, que é um EP com 5 músicas, isso, mais videoclipe, para ano que vem, né? A gente está produzindo, acho que no começo do ano que vem deve sair, né, um EPzinho com 5 músicas, mais um videoclipe, né? Produção toda amazonense. Isso. É meio independente, né? Assim, a banda está procurando umas parcerias aí, mas é praticamente independente. E como é que tá a agenda? Semana que... Agora, não, né, sábado agora. Tem um show no Rocktoberfest, ali no Parque das Laranjeiras. São 4 bandas, acho que vai ser bacana. E contato? Quem quiser ligar, 99991-2137. Banda tudo pelos ares, @gmail.com. Tem lá o Facebook também. Tem Facebook, isso. Pode falar. Vai ter... Tem que fazer uma conta no Twitter também, no Instagram. Tem o Twitter, a gente já passou o Twitter. Vocês estão também em todas as redes sociais. Eu lembro de cabeça, é a mulher que ajuda lá, mas tem no Twitter. É porque nossa assessora Tati não tá aqui. O que seriam de vocês sem as mulheres? Não tem nada. É complicado. Não é complicado, viu? Tati, cadê você, Tati? As mulheres que não tem esse jeitinho, que organiza tudo. Vocês só cantam e tocam. Tá bom demais. Tá bom demais, né? Eu quero agradecer, parabenizar. Tá bom? Eu espero na semana que vem. Sim. Obrigado. Você também volte sempre. A gente que agradece o espaço. Tá bom? Eu me despeço e vocês terminam ao meio-dia. E o meio-dia em revista de hoje fica por aqui, mas amanhã é sexta-feira, dia de fazer aquele mergulho no circuito cultural da cidade. A gente tem dicas para você. Eu te espero. Tchau. Tudo pelos ares. Tenho olhos azuis e todos me conhecem. Eu como cheeseburger, tomo uísque. Eu sou o cara, meu povo vota em mim, confia em mim, até morre por mim. Ninguém se mete comigo, meu pai tem as costas quentes. Eu sou o dono do mundo, ninguém pode me deter. Eu sou o senhor da mentira. Eu sou o super-homem. Extermino quem for preciso pra manter o meu way of life. A minha casa é toda branquinha, mas por dentro a lama corre solta.